Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, o Lookcast. Hoje é o 4º episódio e eu estou recebendo aqui, como eu havia falado, uma pessoa super especial. Ela é a esposa do Jonathan, ela é a mãe do Nicolas, ela tem uma arte explícita no trabalho que ela faz com tanta dedicação. Isso é perceptível na hora que a gente enxerga e olha a arte que essa moça, que chama todo mundo de... Maravilhosa. Tô recebendo aqui Laís Braga, da Laís Braga Cakes, no Instagram, que todo mundo já conhece. E, Laís, muito obrigado por aceitar o convite, né, desse papo aqui. E, como a gente tava falando aqui com as câmeras desligadas, né, que é um bate-papo que a gente vai continuar conversando, que nada mais do que isso. Só que aqui tem uma regra, tá? E a regra aqui do podcast é o seguinte: é proibido falar de receita. Ai, É acho proibido, muito importante essa regra. proibido falar de tamanho de forma de bolo, é proibido falar de bolo aqui. Aqui a gente vai falar da confeiteira, do ser humano por trás da confeiteira. Muito importante Né? isso. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença Eu aqui. que agradeço. Como eu falei hoje cedo nos stories, né? É um prazer estar aqui, porque você está sempre muito engajado para facilitar a nossa vida. Todos os projetos que você cria são sempre buscando facilitar a vida das confeiteiras. É porque, assim, a confeitaria, eu sempre digo isso, ela me conquistou, né, pelas histórias, pelas pessoas que eu conheci dentro dessa jornada. Assim, cada história, e é como disse desde o começo do primeiro episódio, assim, minha ideia era escrever um livro das histórias que eu conheci nessa trajetória que eu tenho até hoje na confeitaria. Mas a tecnologia chegou, né, a modernidade chegou, e nada melhor do que trazer as pessoas aqui para partilhar e contar as suas histórias aqui. Então, assim, eu quero saber da Laís lá atrás, lá no comecinho, criança, infância, como é que começou essa história de confeitaria, quem era a Laís criança, se era sempre quietinha assim, que eu acho que você é quietinha pelo seu jeitinho, ou era uma Laís mais Nicolas? Não, eu era mais Laís. Mas na minha infância a gente sempre teve... a confeitaria sempre fez parte assim da minha infância, mas não como algo que a gente pensava que ia ser uma fonte de renda, Tá. ou enfim, que fosse trabalhar com isso, Certo. né? Foi tudo muito natural, assim, não necessariamente da confeitaria, mas a minha mãe, ela sempre teve o hábito do faça você mesmo, Tá. sabe? Todas as minhas festas de aniversário, a minha mãe colocava a mão na massa. Ela nunca teve muitas habilidades artísticas, vamos falar assim. Uhum. Mas ela sempre queria fazer. Então, era tudo ela que fazia. Bolo, doce, salgado, às vezes até as lembrancinhas. E aí eu sempre tive, né, essa vivência, Tá. com esse contato com... Mais por curiosidade. Mas por curiosidade. E aí a minha mãe também percebia que, tipo, coisas que precisava de uma minuciosidade, de uma atenção maior, eu era perfeccionista. Tá. E eu conseguia fazer essas coisas. Aí ela colocava pra me fazer. A minha mãe sempre, acho que indiretamente, porque acho que ela nunca pensou nisso, mas me ajudou bastante. Ela sempre acreditou muito nas minhas habilidades. Então, tudo que eu queria fazer, tudo que eu queria aprender, ela investia naquilo para conseguir desenvolver. Então, eu acabei tendo uma veia empreendedora Tá. desde muito novinha e muito naturalmente. Assim, nunca era buscando o dinheiro. Quanto que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar com isso? Era um hobby que naturalmente virava um negócio, Sim. vamos dizer assim, né? Então, quando eu era criança, eu quis aprender a fazer bijuteria. Minha mãe ia lá e investia. Agora eu quero aprender a fazer ponto cruz. A minha mãe ia lá e investia. Entendi. E aí, quando tinha as festas de aniversário, que tinha docinhos mais delicados, essas coisinhas mais minuciosas, ela sempre me colocava pra fazer. Aí eu fui pegando gosto com isso, né? Tá. Mas não era nada, assim, muito intencional. Tá. E nada muito artístico, assim, especificamente, sabe? Mas, então, você se considera um autodidata? Sim. Você não estudou pra isso ou não. fez curso pra isso? Não. Não. Na verdade, não totalmente autodidata, porque eu tive uma pessoa que me introduziu. Tá. Nesse mundo dos bolos, principalmente, Tá. né? Porque na questão de doce, na época que eu era criança, os bolos eram com glacê, Sim. né?
E aí a minha mãe, às vezes, quando já estava estressada de mexer lá com o saco de confeitar, dizia, faz aqui. E aí quando ela via que eu conseguia fazer, mas nunca foi uma coisa assim que eu pensei, um dia eu vou trabalhar com isso, ou um dia eu quero fazer isso, sabe? Mas eu tive alguém que me introduziu na parte dos bolos, mas cursos assim eu nunca fiz. Tá. Então, aí você passou sua infância com esse contato, infância e adolescência? Infância mesmo. Infância. Foi ficando mais velha e essa parte... A confeiteria, nesse caso, para você, nessa situação, era uma coisa mais doméstica, coisa entre família, nada comercial. Não. Total. É mais fazer bolo para família, para dentro de casa. Nunca passou pela minha cabeça dizer assim, eu posso aproveitar isso. Nunca passou? Nunca. Assim, minha mãe por ter um dom, eu vou dizer que é um dom. Pra cozinha. Tá. Então, tudo que a minha mãe faz, eu costumo até brincar que até o ovo que ela faz frito é diferente, sabe? Então, como ela sempre teve esse dom, todo mundo às vezes questionava, né? Por que ela não abria um negócio de comida? Mas nunca foi uma coisa assim que nunca passou pela minha cabeça, eu posso aproveitar isso aqui que eu sei fazer pra ganhar um dinheiro. Tá. Mas aí, às vezes, as pessoas sabiam que eu sabia fazer, tipo, o pessoal da família. Vai ter festa de fulano, vou pedir pra você fazer o docinho. Tá. E aí acontecia isso, tipo, amiga ou as minhas tias, quando tinha festa assim, pedia pra gente fazer, mas não era nada comercial, assim. E não passava na sua cabeça, nessa época, em se dedicar a fazer isso de um negócio? Nunca passou pela minha cabeça. Mas aí você seguiu qual caminho, nesse caso? Estudou, lógico, Segui normal? Estudando, comecei a cursar a faculdade de administração, que, assim, não recomendo. Não, brincadeira da parte. Mas é porque, assim, enfim, eu tive benefícios com isso, mas cursei administração e no meio do meu curso, eu já namorava com o Jonatas e eu tive alguns problemas de relacionamento com meu pai. Tá. E aí eu resolvi sair de casa. Mas eu não tinha emprego. Sim. Eu só estudava, né, na época. Só quem trabalhava era o Jonatas. Tá. Aí... Que trabalhava em? Numa padaria. Vamos lá. Vamos as histórias se encontrando. Vamos lá. As histórias da gente acabaram se encontrando. Porque as nossas famílias são muito ligadas, assim, essa questão de comida, né? Eu tô aqui nas reuniões familiares, é sempre assim. Muita comida. Tanto da parte da minha mãe, quanto da parte das tias do João. Toda reunião que tem, é sempre o foco... Todo mundo é prendado, sabe? Eu não puxei muito a minha mãe, não, sabe? Assim, bolo, você pode me pedir pra fazer 10 bolos, mas um almoço não me peça. E aí, quando a gente tava morando junto, eu não trabalhava, né? E uma prima do Jonatas já fazia bolo decorado. A família dele tem lanchonete, essas coisas. Ele trabalhava com eles na época. E... um dia eu tava indo ajudar o Jonatas lá na lanchonete e ele falou bem assim, a prima dele chegou mostrando os bolos que ela tinha feito, né? E na época eu dizia, meu Deus, ela é uma artista, porque eu nunca tinha visto bolos perfeitos assim, eu nunca tinha tido contato com bolos em pasta americana. Porque a minha realidade, minha mãe sempre fez os bolos, mas era bolo com glacê, né? Aqueles bolos com marshmallow e tal. E aí ela mostrou os bolos e o Jonatas falou assim pra mim, você não tem vontade não de aprender? Aí eu disse, tenho. Porque tudo que sempre foi ligado a trabalho manual, habilidade manual, me interessava. Me chamava atenção. E aí ele fez, eu vou falar com ela. Só pra entender, onde é que a administração entrou nesse... A administração foi pro Beleléu. Em trabalho manual, né? A administração foi pro Beleléu. Porque assim, na verdade eu caí na administração de paraquedas. Porque a minha vontade era ter cursado biologia. Só que eu fiz, na época, o Enem, o ProUni, me inscrevi pro ProUni, e a administração foi, tipo, uma das opções que eu botei só pra completar lá, porque a minha primeira opção era biologia. E aí eu ganhei uma bolsa de estudo pra administração. Então eu cursei a minha faculdade toda pelo ProUni. Aí, então você é formada em administração? Sou formada em administração. E aí, como eu não ia gastar nada na época, eu disse, eu vou cursar isso. Eu não queria cursar, na verdade. Meu pai que insistiu, rapaz, não perca essa oportunidade, você não vai ter custo nenhum. Aí eu cursei. Mas nunca foi, assim, algo que me enchia os olhos. Apesar de eu ter
facilidade Aham. com os assuntos, com as Aham. coisas que a gente via, não era uma coisa que... E aí acabou ficando sempre de lado. Me Tá. ajudou depois, porque eu Sim, trabalhei... até porque você tem um negócio hoje que precisa, né? Sim, De qualquer maneira. e o trabalho que eu tinha antes de ficar só com a confeitaria também era ligado à administração. Entendi. Foi por conta da faculdade que eu consegui ele. Ah, tá. E aí a prima do Jonatas, o Jonatas falou com a prima dele Uhum. e ela disse, não, vou chamar ela pra vir me ajudar Tá. e aí eu vou ver. Aí eu fui alguns dias ajudar ela nas encomendas. Ela já tinha um ritmo de encomenda bem frenético, assim. Tá. E aí ela percebeu esse meu dom e esse meu perfeccionismo, Sim. né, nas coisas. Ela percebeu e começou a colocar as coisas pra mim fazer. Tá. Então, assim, eu costumo falar que ela foi muito generosa comigo na época. Porque apesar de eu estar lá pra ajudar ela, ela me entregou, assim, tudo o que ela dominava na época. Ela não me escondeu nada. Tá. Ela me entregou tudo. E aí eu comecei a treinar, né? Comecei a aprender uma nova habilidade. Sim. E a treinar aquilo. Mas até ali, eu não imaginava que eu ia trabalhar com aquilo. Porque ela tinha uma estrutura muito grande já, Tá. de ferramenta, de maquinário, de tudo. E aquilo pra mim era muito distante, porque eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro pra investir, o dinheiro que a gente tinha era o que o Jonatas ganhava, e era só tipo a continha ali pra pagar nossas contas. Ainda assim, eu não imaginava que eu ia trabalhar com confeitaria. Fui ajudar ela um tempo e quando eu estava fazendo a faculdade, chegou a época de fazer um estágio obrigatório. Sim. Aí eu fui estagiar numa loja que era de uma menina que tinha cursado lá na faculdade comigo. Aham. Entrei no estágio só para cumprir o estágio obrigatório, era um estágio não remunerado. E quando eu terminei o estágio, eu mandei um currículo para lá. Pra essa Pra empresa. Tá. Na cara dura, né? Vai que, né? Vai que cola, né? E colou. Aham. Mas eu não imaginava que eu fui fazer o estágio no setor financeiro da loja. Tá. Eu não imaginava que eu ia conseguir uma vaga no setor financeiro, porque os cargos já estavam muito... Eu percebi as pessoas já muito alinhadinhas Sim. ali, sabe? E eu acho que um mês depois que acabou o meu estágio, eles ligaram pra mim e me chamaram pra trabalhar. E aí eu pensei que era tipo um cargo de vendedor, alguma coisa assim mais simples. Aham. Mas era pra trabalhar no setor financeiro. Resumindo a história, eu saí da loja como gerente. Eu entrei como estagiária não remunerada. Lembro que usei da confeitaria para ganhar um dinheirinho nessa Sim, época. Eu lógico. disse, já que eu sei fazer isso, eu posso fazer trufa para pagar a passagem. Sim. Né? Para ter o custo das passagens. E, enfim, quando terminou meu estágio, eles me contrataram. Aí eu passei o quê? Uns 7 anos, eu acho, nessa empresa. 7 ou mais. E saí de lá como gerente, que tipo, era o último cargo Sim. que tinha lá. Era uma empresa pequena, mas tipo, gerente era o cargo mais alto que tinha lá. Mas né? a confeitaria em paralelo, ou não? A confeitaria em paralelo. E aí, o que é que eu achava? Não, agora eu trabalho, eu não consigo dar conta Sim. da confeitaria. Eu acho que é um dilema de muita gente. Muita gente. E às vezes a gente até acha, né, que precisa, tipo, largar tudo pra fazer outro, mas dá pra conciliar, apesar Sim. de ser difícil. Sim. Mas é melhor dar uns passos, né, Sim, devagarzinho. lógico. E lá quando eu comecei a trabalhar, eu achava, né, não vai rolar esse negócio de confeitaria porque já trabalho e não sei o quê. Mas a minha mãe, como sempre, tinha um bolo de alguém. Eu vou comprar um material pra tu testar isso aqui. Tu já aprendeu isso, agora eu vou comprar pra tu testar. Tá. Tinha uma vizinha dela que pedia muito pra ela fazer bolo. E aí a vizinha comprava a pasta americana. Aí eu não tenho rolo pra abrir a pasta americana. Vou abrir com a garrafa. A vizinha, eu vou comprar um rolo. E, tipo assim, as pessoas começavam a investir em mim em troca da ajuda, né? Em troca do trabalho que eu fazia. E eu fui pegando isso como uma oportunidade pra treinar. Porque quando você não tem muito dinheiro para estar investindo em material, sim. você vai aproveitando dos familiares que diz, né? Dá boa vontade. Eu compro isso. Uma boa vontade que Aham. depois vira uma exploração. Né? Porque tem gente que aí vai perdendo a dose. Chega uma hora que vocês vão precisar, dá um basta nisso. Mas enfim, aproveitem as oportunidades.
E eu aproveitei todas que apareceram. Tipo assim, todo mundo que pedia pra eu fazer um bolo, eu ia lá e fazia. Se eu mostrar pra vocês os meus primeiros bolos, vocês não vão nem acreditar que é a mesma pessoa que faz os bolos de hoje. Mas foi bem isso. E aí, depois veio o Nicolas. Nicolas nasceu. Tá. E aí eu comecei a fazer... Fui fazer o bolo do chá de bebê, que eu fiz no trabalho. Eu já tinha feito também do chá de bebê de uma amiga. E aí eu vi, peraí, minha gente, eu posso começar a ganhar um dinheirinho com isso, né? A gente ia postando no antigo Facebook. E as pessoas iam vendo e começou a aparecer encomenda pra mim, assim, naturalmente. E eu fui investindo aos pouquinhos. Aparece isso aqui, eu vou comprar um rolo, eu vou comprar uma forma de bolo. E fui aos pouquinhos. Chegou uma época que só nesse boca a boca e no Facebook, chegou uma época que todos os finais de semana eu tinha encomenda. E aí eu falei, não, isso aqui pra mim vai ser um plano B. Tá. E eu que achava que não dava conta de trabalhar Sim, conciliar. e conciliar com a confeitaria, percebi que trabalhando, tendo um filho, eu conseguiria conciliar com a confeitaria. E aí comecei aos pouquinhos, eu disse, não, vou pegar essa encomenda aqui porque eu vou pegar esse dinheiro, vou investir no aniversário do Nicolas. Tá. Fui fazendo muito sem intenção, sabe? E aí quando eu vi, eu já tava tendo encomenda todo final de semana. E eu pensava assim, vou continuar, porque isso aqui vai ser meu plano B. Porque a empresa a qualquer hora pode me colocar pra fora. E se me colocarem pra fora, eu já tenho Já uma coisa... tenho o que fazer. Já sei tenho, fazer sim. alguma coisa, né? Sim. Já tenho uma clientela aqui. Aí, Isso, você, Nicolas nascido, você no emprego e ainda fazendo confeitaria final de semana. Final de semana. Minha mãe me ajudava muito, porque ela, além de tomar conta do Nicolas pra mim trabalhar, ela batia as massas e mexia os recheios, e quando eu chegava em casa eu só fazia cobrir e decorar os bolos. Tá. Mas era uma rotina assim insana. Porque Não, tem imagem, por isso que eu perguntei. Como é que você, né? todos Tô criando um os dias- cenário para as pessoas que estão assistindo a gente imaginar como era a situação. Todos os dias à noite, quando eu chegava do trabalho, eu sempre tinha algum processo da encomenda Da para processo. adiantar. Se era uma modelagem, alguma coisa. Às vezes eu até levava para o trabalho, na hora do almoço eu fazia. Nossa Senhora. Ou eu chegava mais cedo no trabalho, porque eu que abria a loja. Aí eu tinha que chegar mais cedo para o pessoal da limpeza fazer a limpeza. Né? Aí eu chegava mais cedo e ia fazer alguma coisa que estava faltando. Enfim, era bem pesado assim, mas eu sempre continuei com essa intenção do plano B. Tá. Sempre fui persistindo assim com a intenção do plano B. E quando é que o plano B virou plano A? O plano B virou plano A. Começou a querer virar plano A quando eu recebi o diagnóstico do Nicolas. Tá. Nesse decorrer, né, o Nicolas, quando tinha uns 3 anos, a gente percebeu que ele tinha um desenvolvimento diferente de outras crianças e foi questionada, porque ele ainda não falava bem e tal. Aí a gente começou a procurar alguns profissionais, no final disso tudo a gente recebeu uma possibilidade de um diagnóstico de autismo. E aí ele precisou ser acompanhado com terapia. Até hoje ele é acompanhado com terapia, a vida inteira vai ser. Mas eu percebi que o trabalho na empresa estava me limitando muito para dar a atenção que ele queria. Porque quando eu precisava ir no médico, eu tinha que pedir para sair. Quando eu tinha terapia toda semana, que era o ideal, ter toda semana, aí eu tinha que pedir para sair. E meu chefe questionava isso, dizia, você recebe o salário mais alto da empresa porque a gente confia em você e tem coisas que são só você. Então, assim, você tem que estar presente. E aí eu dizia, não, eu entendo, mas o meu filho em primeiro lugar. Prioridade. E aí eu vi que tava... Mas eu não podia pedir pra sair, né? Sim. Simplesmente, tipo, jogar fora e sair com a mão na frente e outra atrás. Aí eu fui esperando, fui conciliando as duas coisas e esperando. Aí chegou um dia que teve a oportunidade de eu sair, tipo, eles me colocando pra fora. A empresa começou a ficar fraco o movimento, ficar defasado, assim, o tipo de produto que eles trabalhavam, que era a recarga de cartuchos. Tá. Começou a ficar muito fechado o mercado para eles, e aí o dono não era daqui de Maceió, ele era de Sergipe, e aí ele resolveu fechar a loja. Só que antes de fechar, eles me chamaram para conversar e disseram, pode ser que daqui a 6 meses a gente não consiga pagar o seu salário.
Então, você tem a... Eu vou te dar a oportunidade para você escolher. Você quer sair agora ou você quer esperar ver se daqui a 6 meses a gente vai estar de pé ou se vai fechar? E aí, tipo, eu que já vinha querendo sair há muito tempo. Já queria fazer o plano B virar plano A, eu só né? fiz dizer onde é que eu assino. Que eu já queria sair, né? Mas mais por conta do Nicolas, assim. Hoje eu vejo a confeitaria como algo que me deu a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento do meu filho, de dar a atenção que ele precisa. Apesar de que às vezes a gente não consegue, né? Porque a demanda da confeitaria É absurda, né? é absurda e as pessoas costumam romantizar, mas não é tão romântico assim, Não. né? Porque é cansativo, mas hoje eu vejo que a confeitaria foi o que me deu a oportunidade de acompanhar o Nicolas no desenvolvimento dele. E eu acompanho muito vocês dois, né? Porque você faz uma confeitaria e interage muito com ele interage com você. É, ele tá sempre Mas, ali. voltando um pouco, isso foi em que ano? 2017? 2000 e... O Nicolas tem quantos anos hoje? O Nicolas tem 9. Tem 9. Então, há 6 anos atrás. Isso. No, 6 anos atrás. 2016, 17, mais ou menos. Isso. Foi quando você se voltou totalmente para a confeitaria. Por conta dele. Enquanto mãe, vamos separar a mãe da confeiteira agora, nesse diagnóstico que vocês descobriram. Como é que vocês reagiram? Eu digo você e Jonatas, porque é uma família, né? A gente é uma coisa só. O que é que passou na cabeça? O que é que vocês... E agora, o que é que vai acontecer? Como foi esse momento para vocês? E tendo que conciliar tudo agora, porque deve ter sido um turbilhão de emoção, decisões a tomar, e agora o que é que vai acontecer? Porque, né, afinal, é filho. Eu até comentei isso com você antes de a gente começar, que a gente só procura informação sobre o autismo quando o autismo chega na nossa casa. E aí, por falta de informação mesmo, eu acho que a maioria das famílias passa por esse processo, que é tipo viver um luto quando recebe o diagnóstico. Porque imagina, você tem um filho, aí você já começa a idealizar projetar todo o futuro daquele filho. E de repente você vem e recebe no começo foi uma possibilidade de diagnóstico, não foi um diagnóstico fechado. A gente só conseguiu fechar o diagnóstico 1 ano depois. E aí você encontra uma pessoa que chega pra você e fala, pode ser que seu filho seja autista. E o conhecimento que você tem sobre autismo é tão raso que você acha que aquilo é uma sentença. Tipo, pronto, acabou o meu mundo e agora o que vai ser do meu filho? Óbvio que tem casos que realmente as pessoas com autismo vão demandar de mais suporte, né? Pra muitas coisas na vida. Graças a Deus não é muito o caso do Nicolas. O médico até salientou isso pra mim. É mais provável que seja um autismo mais brando. Porque no começo a suspeita era de hiperatividade e tal. Mas não, tá mais para um autismo mais brando. Eu entrei assim no processo de luto mesmo. Eu lembro que na época eu ia pro trabalho. E como eu trabalhava em escritório, eu passava o dia inteiro só pesquisando sobre autismo. Tinha dia que eu ia pro trabalho e eu não fazia absolutamente nada no meu trabalho no trabalho. Eu só pesquisava sobre autismo. O Jonatas sempre foi mais centrado, assim, mais tranquilo com relação a isso. Eu até estava conversando com ele outro dia, que eu acho que ele tinha uma vivência diferente do autismo, porque na época ele fazia faculdade na UFAL, e tinha um colega na sala dele que era autista. E ele via que o rapaz estudava... Tava na faculdade, trabalhava, tipo, tinha uma vida de autonomia, né? Então, ele teve o contato com um autista que, tipo, não era uma coisa limitante. E eu acho que a visão dele sobre o autismo era diferente. Então, pra ele sempre foi assim. A gente ficou preocupado com como a gente ia lidar com aquilo naquele momento, mas eu acho que eu vivi, assim, um momento mais de luto do que Jonatas, sabe? E como é que você tinha inspiração pra fazer bolo? A minha inspiração era essa, tipo assim... Ele agora vai precisar mais de mim. Então, eu tenho que investir nisso aqui para eu conseguir mais tempo para ele, né? Era o meu plano B. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que não era tipo o bicho de 7 cabeças que eu tava imaginando que era, sabe? E o médico até falou para mim, não se preocupe, o seu filho vai ter uma vida
de autonomia, tem autistas que têm amigos, que trabalham e tal, mas a gente fica naquela apreensão, né? E assim, buscando conseguir um médico que você fica querendo segunda opinião, terceira opinião, buscando um médico que vai trazer para você o diagnóstico que você quer. Um médico que vai chegar para você e vai dizer, não, seu filho não tem nada. E eu tive esse médico. Eu levei ele para um pediatra que é super renomado aqui em Maceió. E eu pensei, né? Pô, se o autismo é um transtorno que não tem um exame específico, é um exame clínico, você precisa entender do comportamento infantil, quem melhor do que o melhor pediatra de Maceió para conhecer sobre comportamento infantil. Levei para ele e ele falou para mim, seu filho não tem nenhum transtorno. Foi alguma coisa que aconteceu durante a gravidez, não sei o que, mas não é autista. E aí, se eu tivesse me apegado naquela esperança ali, eu acho que eu tinha prejudicado muito o Nicolas. E é por isso que eu falo tanto do autismo e do Nicolas no meu Instagram, que é pra ver se acende esse alerta nas pessoas, sabe? Porque as pessoas às vezes pensam, querem o diagnóstico positivo, o diagnóstico que você acha que é, né? Que você quer receber. É quando você... É a mesma coisa que você pedir a opinião de alguém, querendo que a pessoa fale aquilo que você quer escutar. Isso, né? Exatamente isso. E assim... Que é normal pela situação, por ser mãe, porque é filho. Que alguém chegue e não, seu filho Queria que alguém se enganasse com o que estão falando, né? Entendi. Mas eu costumo falar que tanto esse período de luto que a gente vive, ele precisa ser rápido. A gente precisa viver o luto, mas a gente não pode ficar mergulhado nele. Porque a gente precisa agir. Quando se trata de autismo, a gente corre contra o tempo. Porque tem toda uma questão de neuroplasticidade cerebral, que quanto mais cedo você intervir, mais avanço a criança tem. Então, se você coloca uma criança para fazer a terapia com a idade acima de 7 anos, os ganhos vão ser menores do que se ela tivesse começado antes. Sabe? Então, assim, a gente precisa viver o luto e depois dizer, pronto, já vivi isso, agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso correr atrás? E ir. Né? Então, eu vivi muito isso com o Nicolas. Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi, não é esse bicho de 7 cabeças, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu posso fazer, eu vou fazer. E aí a gente começou a fazer terapia. E eu falo isso, gente, estou falando até aqui, isso porque é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque tem gente que não quer aceitar o diagnóstico. Do mesmo jeito que você procura a opinião mais agradável, tem gente que alguém alerta e diz assim, não, meu filho não tem nada. Você não quer aceitar, né, que seu filho pode ser diferente. E aí você acaba afetando o desenvolvimento do seu próprio filho. Sim. Porque enquanto você está negando... Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, você não está buscando terapia. E eu sempre falo assim, se você não quer aceitar, se para você é difícil aceitar o diagnóstico, ou se para você é difícil levar o seu filho num psiquiatra, porque a pessoa pensa, né? Psiquiatra é um médico de doido. Se você não quer viver isso, você vai olhar para o seu filho e vai observar qual é a dificuldade que ele tem. E aí você vai trabalhar naquela dificuldade. Então, o Nicolas, o que acendeu pra gente o sinal de alerta do autismo foi um atraso de linguagem. Até hoje ele tem uma linguagem diferente das crianças da idade dele, né? Foi um atraso de linguagem. Então, o que eu fiz? Eu não tenho um diagnóstico fechado, mas eu vou procurar um fono. Aí a gente percebeu que o Nicolas não pegava no lápis direito. Não colocava a força necessária. Vou procurar um TO. Então, ele fez as terapias de fono, psicóloga, TO, mesmo sem a gente ter o diagnóstico, durante 1 ano. E aí, nesse processo, a gente continuou investigando. Quando fechou, mesmo o diagnóstico foi mais por uma questão burocrática mesmo, assim. De, tipo, você precisa ter por escrito para correr atrás dos seus direitos. Sabe? Mas... independente de ter o diagnóstico ou não, pra gente não fazia diferença, porque a gente estava trabalhando nas dificuldades dele. Então, se você tem um filho que está com alguma suspeita, todo atraso precisa ser investigado. Qualquer atraso de desenvolvimento precisa ser investigado.
Não quer dizer que o seu filho vai ser autista por isso, mas também não quer dizer que ele não vai ser. Tá. Né? Então, E se ele for, existe, quanto mais cedo você quanto mais procurar... cedo, melhor. Né? Quanto mais cedo, melhor. Acho que Nicolas tem o desenvolvimento que tem hoje, que todo mundo percebe ele com muita autonomia. Tem muita gente que diz, nem parece que é autista. Ele Também. negocia bem com você. Né? Inclusive hoje ele estava falando do aniversário dele. Que eu tenho que fazer um bolo. Ele tava falando naquela pouco aqui. Não, se eu ficar quietinho, você vai me dar uma roupa do... É bem treinado. É bem treinado. Justamente por isso, porque a gente interviu cedo, sabe? Eu assim, ficava desesperada de não oferecer para ele o tratamento que ele precisava, né? Então, se você tem um filho nessa condição, procura ajuda para a dificuldade dele. Depois, com o passar do tempo, você vai ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças e aí você vai aceitar melhor se for um diagnóstico de autismo ou de qualquer outro transtorno. E eu já tinha falado antes como era conciliar, né? E deve ser muito difícil conciliar, ainda porque ele demanda, eu me lembro, e às vezes que a gente se falava, não, eu ia levar algum material para você, alguma coisa assim, não, eu tô na terapia com o Nicolas, eu tô na terapia com o Nicolas. E ele tá muito perto de você aí na hora da produção. O que é que Nicolas lhe ensina? O Nicolas me ensina muito sobre paciência. As pessoas sempre costumavam dizer que eu tinha muita paciência. Eu percebo isso aí. Né? No meu A percepção é total com relação a isso. Meu trabalho deixa claro isso, né? Mas... Porque você pega aquele pincelzinho bem fininho pra fazer aquilo. Mas o Nicolas me ensinou uma paciência que eu não tinha. Assim, quem tem uma criança autista em casa, você exercita a sua paciência diariamente, assim, o tempo inteiro. Né? Mas ele me ensina muito sobre paciência, sobre respeitar o tempo das coisas, respeitar os processos, né? Tipo, não ficar me avexando porque isso não tá acontecendo agora. Porque uma hora vai acontecer. O Nicolas me surpreende dia após dia. Tipo, tem coisas que eu nunca imaginei que Nicolas ia fazer. E quando eu menos espero, ele tá fazendo. Uma terapeuta me disse isso uma vez e isso ficou muito marcado em mim. Ela falou pra mim, nunca subestime a capacidade do Nicolas de surpreender você. Porque é assim, às vezes a gente acha que ele não dá conta de fazer aquilo, quando menos espera, ele tá fazendo. Eu imaginei que o Nicolas ia ter muita dificuldade para ler, eu imaginei que ele nunca ia ler, vou ser bem sincera, apesar de acreditar muito no meu filho. E hoje o Nicolas lendo, e eu vendo assim, que quanto mais eu me dedico a ele, mais eu tô investindo, né, no desenvolvimento dele. Eu fico bem feliz, assim, porque... E a confeitaria me proporciona isso. Sim. Né? Apesar de não romantizar a confeitaria, foi ela que me deu a possibilidade de ter um trabalho que eu vou ser bem remunerada e, ao mesmo tempo, acompanhar o desenvolvimento do meu filho e as demandas dele. Eu mudei toda a minha vida profissional por conta de Nicolas. Toda a minha vida, até na questão da confeitaria mesmo. Quando eu saí da loja, a primeira coisa que eu pensei foi, vou abrir meu ateliê. Peguei todo o dinheiro que eu tinha ganho na minha loja, lá na loja, e investi no meu ateliê. E aí, com 6 meses que eu tava com o ateliê, acho que foi até na época que a gente se conheceu. Sim. Com 6 meses que eu tava lá no ateliê, eu percebi que aquilo tava me atrapalhando com relação ao Nicolas. Porque tinha semanas que ele passava a semana inteira na casa da minha mãe e eu só via ele quando ia dormir. E eu comecei a pensar, não, peraí, que eu queria sair do meu trabalho para ter mais tempo pro meu filho. E agora eu não tô tendo tempo pro meu filho, não é isso que eu queria. Peguei e falei pro meu marido, vou voltar para casa. Vou entregar isso aqui. Ele fez, Laís, mas tem só 6 meses que você tá aí. Tenha paciência. Eu disse, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Peguei tudo que eu tinha montado no ateliê e tive que transformar a minha casa para caber tudo na minha casa. Levei tudo para casa e comecei a trabalhar em casa. Eu digo, não, eu tenho que conciliar o meu trabalho, porque na minha vida é assim. O meu trabalho, ele é adaptado à rotina do Nicolas. Não é a rotina do Nicolas que se adapta ao meu trabalho. Então, assim, eu mudei tudo.
tanto isso, a questão do ateliê fora, que era para estar mais perto. Porque por mais que eu esteja ocupada, em casa ele tá ali do meu lado. Sim. É como você falou, ele tá muito produção, né? Então, por mais que eu esteja ocupada, que eu não tenha tempo para ficar o tempo inteiro com ele, ele tá ali perto de mim, ele tá convivendo comigo, eu tô percebendo o que ele tá precisando, as questões comportamentais também, né? Então, assim, a confeitaria me deu isso, né? E aí, não só essa questão do ateliê, mas a questão também de carga de encomendas. Tá. Hoje eu tenho uma carga de encomendas muito fechadinha, muito reduzida. E isso como é que fala? Opção. Isso é uma opção, isso é... É porque eu vejo que você se manteve muito fiel a desde sempre, que eu lhe conheci na pasta americana, e até hoje você ainda é muito de pasta americana. minha gente, assim, meu amor pela pasta americana. E eu já cheguei a conversar, a gente já chegou a conversar sobre isso, né? E disse, pô, as tendências vai mudando, aí chegou o Chantininho, chegou o Ganar, digo, nada enche os meus olhos. Porque o meu trabalho, ele tá muito ligado à arte. A arte é muito que enche meus artístico, olhos. muito manual ainda, você ainda faz... A possibilidade de criar uma arte comestível, para mim, enche muito mais os meus olhos do que simplesmente entregar um bolo pro cliente. Tá. Não que não tenha arte nas outras Não, técnicas, exatamente, sim, né? sim. Tem arte, tem técnica, tem estudo, Sim, em sim. tudo. Mas assim... Mas tem muito detalhe no seu trabalho, tem muito detalhe. Que toma que é um tempo feito por diferente. mim, Sim. sabe? Isso pra mim assim, é o que me move. Tá. Se você me colocar pra fazer qualquer coisa que não esteja ligado com arte, uma hora eu vou tender a desistir daquilo. Tá. Porque no começo da pandemia, teve esse movimento, né? Da gente tentar se recriar. Sim, se o que vai reinventar, fazer? exato. As festas não estavam acontecendo Sim, mais. sim. Como é que você lidou com isso, né? Como é que você lidou com toda essa situação? No começo eu achei que ia ser uma coisa de 15 dias, né? Todo mundo Sim, pensou o isso. mundo inteiro só. Vai ser só 15 dias. Aham. E aí eu comecei a ver que, tipo, tinha muita festa que estava sendo cancelada. Sim. Não precisei devolver dinheiro pra ninguém, graças a Deus. Mas, tipo assim, não estava acontecendo, né? E aí não chegavam novos clientes também. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Tinha uma amiga minha que estava começando a vender os bolinhos, bolo vulcão. Tá. E ela fez, amiga, faz. Eu vendo bem que só, faça. Aí eu pensei, não, eu não quero concorrer com a minha amiga. Eu vou procurar fazer outra coisa que vá vender, mas que eu não vá ser uma concorrente direta dela, né? E aí eu comecei a fazer os bolos de pote. E eu vendi muito bolo de pote durante a pandemia. Tipo, eu tinha um faturamento muito bom só com bolo de pote e bolo... Depois eu comecei a fazer o vulcão também, então era tipo só esses produtos. Eu tinha um faturamento maior do que eu tinha com bolo decorado. Mas aquilo não enchia os meus olhos. Tá. Sabe o que é? Você ganhar dinheiro, mas não tá feliz? Era o que acontecia comigo. E aí eu falei, não posso ficar fazendo isso. Não posso. E ao mesmo tempo eu não podia desistir daquilo. Tá. Porque era aquilo que tava mantendo, sim, é né? receita, Que tava tem que segurando ter receita, sim. as pontas. E aí eu chamei minha irmã pra me ajudar. E aí começou a aparecer aos pouquinhos uns bolinhos decorados pro mêsversário, que eram festas mais intimistas, né? Sim. E aí eu disse, você vai ficar com essa parte aqui dos bolos de pote e eu vou ficar com os bolos. Aí ela concordou. E aí chegou uma hora que eu disse, não dá mais pra mim. Porque o que me movia, tipo, eu ficava arrasada, tipo... vendi tudo, o meu estoque todo que eu tinha feito, eu tinha vendido, mas... Não tava feliz. Eu não tava feliz. Porque eu não tinha como colocar arte naquilo. Tá. Era um bolo de pote, né? Você coloca amor, você vai oferecer o melhor para o seu cliente e tal, mas a arte em si eu não tinha como fazer. E eu acho que é por isso que até hoje eu tô na pasta americana, porque é ela que me dá essas infinitas possibilidades, né, de criar arte. Mas eu mudei totalmente meu trabalho por conta do Nicolas também nessa questão de produção. Então, hoje eu tenho uma produção muito reduzida, porque eu preciso conciliar o meu trabalho com os dias de terapia dele, né? E aí fica muito punk, porque não é só terapia também, né? Tem escola, tem tudo. E aí eu vou conciliando aos poucos, eu reduzo a minha quantidade de encomenda, minha agenda, para poder dar conta do que... E aí também acontece uma coisa que foi estratégico, né? Tipo, eu preciso trabalhar
com menos encomendas, mas eu preciso manter a minha renda. A receita. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso oferecer um diferencial. E aí, por isso que eu trabalho tanto essa questão artística nas minhas encomendas, nos meus bolos, sabe? Porque, tipo, eu quero que o cliente olhe pro meu bolo e, não, vale cada centavo. Percepção de valor, você consegue criar, né? Você pensa nisso, né? Algo que agregue valor àquilo que você está fazendo. Para ser algo único. Algo único. E acaba sendo, né? Porque, tipo, não é... Gente, pelo amor de Deus, tá? Não tô discriminando quem usa o papel nos bolos, mas é diferente. Sim. É diferente de você encomendar uma coisa de papelaria e você passar horas ali fazendo para entregar. E a sensação de ver os clientes achando que aquilo é falso, que não é comestível, e depois ver que é comestível. Engraçado que teve um episódio que eu fiz um bolo do Homem-Aranha e a mãe me encomendou o bolo que tinha um busto do Homem-Aranha na frente. E aí eu falei pra ela que tinha que ser assim, assado, por conta que era até numa época de chuva, que a parte americana era sensível e tal. Mostrei pra ela como podia ser. E aí ela me encomendou o bolo, então ela já sabia que aquele bolo, aquele Homem-Aranha, ia ser comestível. Aí ela foi buscar o bolo no dia. E depois de algumas horas ela mandou um áudio pra mim no WhatsApp. Ela disse assim: ô Laís, esse Homem-Aranha do bolo, ele é de comer? Ele é de pasta americana? Ou é de plástico? Aí eu disse: não, mulher, ele é comestível. Eu não falei pra você, meu trabalho é todo comestível e tal. Aí ela disse: pois o meu marido acabou de perder R$100 porque ele apostou com a minha sogra que não era de comer. E o bolo, e você falou agora que era de comer. Então, tipo, eu adoro quando eu recebo esses feedbacks assim, tipo, de causar essa sensação nos clientes de que não é comestível. Impacta, porque beira a perfeição, né? Que tudo come. E eu sei que eu sou muito cri-cri, eu costumo falar que eu acho que eu tenho uma pontinha de autismo também. Então, talvez eu seja uma autista não diagnosticada, quem sabe, né? Mas eu acho que essa é a sua marca. Essa é a sua né? A marca Laís. Acho que as pessoas olham o seu trabalho e assim, identificam. Esse aqui eu acho que é a Laís que fez por conta disso, né? Que às vezes me dá agonia, porque eu não tenho paciência. O que você tem de paciência, não tenho muito, que você pega aquele pincelzinho bem fininho pra fazer tudo aquele trabalho manual. E pior que você olha assim... Não, isso foi uma máquina que fez a produção em série e ficou tudo igualzinho. Minhas amigas costumam falar que eu tenho uma mão de impressora, que parece uma impressora. Perfeição. Mas é bem isso, assim, de tipo, causar esse impacto, de dizer, não, caramba, isso aqui ela fez na mão, né? E ao mesmo tempo, criar uma marca única, assim, pro meu trabalho, né? E vale ressaltar que você não estudou para fazer isso. Não. A prima do Jontas, de lá do início, ela me deu todas as técnicas que tinham disponíveis naquela época para ela, que ela dominava, ela me entregou. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas foram avançando, né? As técnicas mudaram. Naquela época era doce de leite, que a gente colava pasta americana, né? E aí veio o ganache e tal. Eu lembro que eu iniciei com ganache nas minhas encomendas quando ninguém trabalhava com ganache aqui em Maceió. E foi assim, tipo, autodidata mesmo, porque os cursos que existiam de ganache eram, tipo, Rio, São Paulo, e na época eu trabalhava, não podia sair da loja para poder... Online também não era Não tinha curso online, e também o custo era alto, né, para viajar, para fazer cursos. Os cursos eram caros, porque eram poucas pessoas que dominavam, né. E aí eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, quando eu boto uma coisa na cabeça que eu vou aprender... O quanto você treina para isso? Ninguém me para. Eu só paro quando eu consigo. Ou você, assim, baixou a inspiração, você vai lá e faz, sai perfeito? Porque pode ser que alguém pense que sai desse jeito, mas você treina... Assim, eu vou ser sincera com vocês que eu tenho muita facilidade para aprender. Tá. Eu tenho muita facilidade, assim, às vezes você me ensina uma coisa, na mesma hora eu já aprendi. Tá. Se aquilo for do meu interesse. Por isso que eu falo que eu acho que eu sou meio autista. Porque autista tem... os hiperfocos, os interesses restritos. E aí, naquela área que é de interesse deles, eles focam e eles, tipo, viram... Por isso tem muita gente que acha que, fulano é gênio. Porque a pessoa sabe tudo de determinado assunto. Mas é porque ela tem um hiperfoco naquilo. E aí, quando é uma coisa que me agrada, tipo, eu aprendo com muita facilidade.
muita facilidade. Mas aprender com facilidade não quer dizer executar com perfeição. Sim, claro. Né? E perfeição nem existe, tá, minha gente? Vamos parar também de Uhum. dizer, vai alcançar a perfeição. Ninguém vai, mas você vai melhorar, você vai ser melhor do que o que você era. Cada dia você vai ser um pouco melhor. Perfeição é um processo, não um destino. É sempre em processo de perfeição, né? Se aperfeiçoando sempre. Se aperfeiçoando sempre. E eu tenho muito isso no meu trabalho, assim. Eu não, por mais que você olhe para um bolo meu hoje e diga, porque eu escuto muito isso dos meus seguidores, das minhas clientes, o seu trabalho é perfeito. Uhum. Eu não enxergo isso. Eu sempre vejo alguma coisa que eu posso melhorar. Tá. E eu acho que foi isso que me ajudou a evoluir no meu trabalho, sabe? Então, assim, na época do ganache mesmo, não tinha nada. Eu sei lá, nem lembro quantas vezes eu testei fazer uma blindagem sozinha, sem técnica, sem receita do ganache, sem saber nada de ganache. E eu só sosseguei quando eu consegui. Eu lembro que o primeiro bolo, porque assim, foram 2 processos. Primeiro da blindagem, consegui fazer a blindagem. Aí teve uma hora que eu consegui fazer a blindagem. Tá. Mas quando eu colocava a pasta americana, eu não conseguia fazer quina. Tá. E foi mais outro processo para aprender. E eu disse, eu só vou sossegar quando eu conseguir fazer um bolo quinado igual esse das americanas que eu tô vendo no Facebook. E aí eu só parei quando eu consegui. Quer dizer, não parei, né? Porque eu tô o tempo todo querendo melhorar um pouquinho. Mas o primeiro bolo quinado que eu fiz, cara, eu nem acreditava que eu tinha feito aquele bolo. Eu disse, meu Deus, eu consegui. Então, assim, é como você falou, tudo é um processo. Às vezes a gente não consegue a coisa naquele primeiro momento. Aí tenta 1, 2, 3 vezes e acha que, eu não dou pra isso. Não dou pra isso. Isso não dá pra mim. Não, minha gente, eu tenho muito isso, assim. É isso que eu quero aprender, eu vou aprender. Eu acho que confeitaria é muito consistência, né? Isso. Eu quero isso, vou tentar. É tentativa e erro sempre. Eu acredito que 100% dos bolos que você fez na sua vida não foram perfeitos 100%. Não. Teve erro. Até hoje tem, né? Não, erro, não que só você enxergue. Tô dizendo erro. Sim. Porque às vezes as minhas amigas falam que quando a pessoa conhece um bolo meu, ela começa a ficar crítica com os outros bolos, né? Começa a dar zoom no bolo pra procurar defeito e não acha. Aí eu até brinco que eu não tenho medo de zoom nos meus bolos, mas eu tenho, minha gente, porque se eu der o zoom, eu vou enxergar o defeito ali, sabe? E eu sou muito minuciosa, assim, com detalhes. Então, assim, às vezes tem alguma coisa que eu vou precisar fazer pra ter um acabamento diferente no bolo que vai me demandar horas. Eu vou fazer. Horas? Horas. Tipo, por exemplo, um bolo xadrez. E aí tu corta os quadradinhos. Eu vou cortar os quadradinhos. E eu corto, além de cortar com cortador, depois eu venho com a lâmina de estilete em cada um dos lados do quadrado pra tirar as rebarbas da pasta americana. Pro corte ficar limpo, não ficar rebarba, sabe? Eu tenho muitas dúvidas, que é por isso que eu falo que eu devo ser autista, eu tenho certeza. Mas acaba sendo um diferencial do meu trabalho. Essa é a sua marca. Né? Essa Laís é assim, desse jeito, e o trabalho dela eu consigo enxergar dessa forma. Né? Eu fico assim, em êxtase quando eu vejo a pessoa dizer assim, eu vi um bolo na festa e só de ver o bolo eu sabia que era seu. Tipo assim, ninguém falou, eu já sabia que era seu. Eu vi a foto de um bolo e eu já sabia que era seu. Eu consigo perceber que eu tô conseguindo imprimir a minha identidade no meu bolo. Tipo, isso é uma construção de marca, né? Das pessoas realmente perceberem, não, isso aqui é trabalho da Laís, sabe? Quando você faz o bolo, ainda faz os cupcakes, tudo combinando certinho, né? Tudo. Outra coisa também que move o meu trabalho é que eu não vou muito no fluxo das modinhas. Como você falou, né? Você tá ali na pasta americana, você tá fiel ali. Então, eu tenho foco que são os bolos. Então, se o meu foco é bolo, eu não fujo dele. Então, hoje tem o mercado de doces personalizados que tem infinitas. Você é melhor do que ninguém sabe, porque você representa a Porto Forma, já que tem uma variedade enorme de possibilidades para os doces. E eu não
não vou por esse lado. Apesar de ser artístico, Sim. apesar de ser da confeitaria, eu não vou por esse lado, porque o meu foco está no bolo. E aí eu tenho alguns doces que eu trabalho, mas que é mais para atender aquele meu cliente. O pacote que você fechou ali. Que quer fazer uma coisinha assim mais arrumadinha, mas não quer tantos doces ou tantos detalhes. Entendi. Né? Então, eu sempre sou muito fiel à forma que eu quero trabalhar. Tipo, eu não vejo, o mercado está oferecendo isso, eu preciso oferecer isso. Não. E aí, porque assim, eu penso assim, quando você quer fazer muitas coisas, você não fica bom em nenhuma delas. Sim. Né? Não é querendo dizer que você não pode trabalhar com várias coisas. Você pode trabalhar com várias coisas. Vocês podem fazer bolo de pasta americana, bolo de chantininho, bolo de ganache. Vocês podem dominar tudo. Mas quando você tem todas essas opções para trabalhar, você não otimiza o seu trabalho. E aí você não fica bom em nenhuma delas. Né? Então, E tempo é um fator para a confeitaria importante. Né? Muito. No seu caso, muito mais. Minha área, Sim, né, que é a pasta americana. Então, assim, quanto mais coisas eu coloco para fazer na minha produção, menos eu otimizo ela. Então, eu sou muito fiel a isso, assim. O que eu quero é isso, eu não vou fugir disso. E aí eu ofereço só aquilo. Né? Essa questão também das pinturas, dos bolos, que são coisas que demandam muito trabalho. Porque eu não sei como você tem paciência de fazer isso. Porque é muito trabalho você botar no bolo e em meia hora a pessoa vai cortar aquilo e... Né? Você passou horas. Tem pinturas que eu passo 5 horas fazendo. Minha nossa. Uma pintura. Só a pintura. Só a pintura. Fora todo o resto do processo do bolo. E aí tem gente que diz, isso não vale a pena. Mas pra mim vale. Sim. Porque é o que eu quero oferecer para o meu cliente. Sabe? Vale a sua satisfação pessoal, vale a satisfação de você ver o seu cliente vendo algo diferente. Você vai ser remunerada proporcionalmente por isso que você trabalha, porque você consegue agregar valor ao seu trabalho. Então, assim, não existe, na minha opinião, não existe a confeitaria certa ou errada. Existe a confeitaria que se adapta ao que você... A sua realidade. Eu costumo falar que a confeitaria ela é muito democrática. Muito, total. Porque você pode tanto ter um empreendimento onde você tem uma extensa produção, como é o caso de algumas amigas nossas, tipo a Rô mesmo. Você tem um empreendimento onde você emprega outras pessoas, que você tem uma grande produção, ou você pode trabalhar na sua casa. Né? Se adaptando à sua realidade. Você vai adaptar ela para a sua realidade. Foi o que eu fiz. Por isso que eu falo que a confeitaria me proporcionou assim, cuidar do Nicolas. Porque eu decidi que o que eu queria era isso. Então, eu não funciono bem com produção em série. Com muitos produtos ou com uma produção grande de bolos. Mesmo que seja de bolos, dizer assim, todas as encomendas que aparecerem eu vou pegar. Não funciona assim. Funciona o que é que eu consigo produzir com excelência. É só 2 bolos num dia, eu só vou pegar 2 bolos no dia. Entendi. E aí a pessoa pode vir se ajoelhar nos meus pés e eu não vou pegar outra coisa. Porque eu sei... Porque você não vai dar conta para fazer. Porque eu sei. Porque tudo que a gente faz correndo, a gente não faz com excelência. Sim. E eu sei que se eu não vou entregar excelência para aquela pessoa, eu prefiro nem pegar. Nem arriscar. Sabe? Porque como a gente estava falando, eu tenho uma construção de marca. Eu tenho um nome a zelar. E a minha intenção é proporcionar uma experiência de o cliente ter uma excelência ali. Tipo, no bolo ser perfeito, desde do sabor até a decoração. Eu acho que o grande problema é as pessoas gerar expectativa sobre o que o outro está fazendo. Isso. E você não fazer e querer o resultado que o outro tem. Pois é. E, tipo assim, eu posso trabalhar na confeitaria e ter um faturamento muito alto. Ter vários empregados. Ou eu posso trabalhar na confeitaria e ter só o faturamento para manter a minha família e ter uma vida mais leve. Eu sempre penso nisso, né? A gente tava conversando, mas eu tava muito batendo na tecla da saúde mental. Então, assim, é muito assim. Pra mim, né? Eu não coloco isso como regra, porque, como você falou, é adaptar a sua realidade. A minha realidade. Por conta do Nicolas, eu não tô preocupada em ter um faturamento gigante. Porque eu não estou disposta a produzir o suficiente para ter esse faturamento.
né? Então, às vezes as pessoas romantizam, como você falou, olhando o que o outro tá fazendo, né? E aí, não, eu quero ganhar o que fulano ganha. Sim. E aí você não sabe a Os jornada bastidores que de é. fulano. A jornada que é pra fulano estar ganhando aquilo, né? E aí você quer, porque quer, e quando você vai fazer, você percebe que o buraco é mais embaixo. Sim. Não sabe que passou 5 horas pra você pintar um bolo. Isso, e Você assim... só vê o bolo bonitinho na hora do e assim, no Instagram. fulano vende... Porque é muito isso, pô. Assim, você não colocar expectativa no que os outros Sim, fazem. exato. Porque... Às vezes, uma confeiteira pode ter uma produção de 10 bolos no final de semana, mas só ela sabe quantas noites ela precisou virar. Exato. E eu tenho uma regra na minha vida, que eu não viro noite. Eu não viro noite trabalhando. Eu tenho horário pra trabalhar, eu não tenho horário pra trabalhar. Tem dias que eu trabalho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, sem parar. Sim. Mas eu não viro noite. Tá. Eu não viro noite. E outra coisa é as demandas do Nicolas. Né? Então, eu sempre vou ajustando. Então, por exemplo, num dia de terça-feira que o Nicolas tem terapia, eu sei que é um dia que eu não consigo trabalhar. Aí, na quarta-feira, eu vou precisar trabalhar dobrado para poder dar conta do que eu não fiz na terça. Sim. Né? Então, é muito isso. Assim, eu vou ajustando e eu tenho regras que, para mim, são essenciais, são fundamentais. Porque se eu fujo disso, eu entro em colapso, assim. Minha saúde mental vai pro buraco. Então, é muito isso, assim, você ter a possibilidade de, se você quer trabalhar confeitaria e ter vários empregados, então você consegue, é possível, a confeitaria te proporciona isso, né? Mas se não é o que você quer manter a sua família, você quer ter a liberdade dos seus horários, você também consegue, né? Ela é muito democrática, você pode ser uma grande empresária da confeitaria, você pode trabalhar da sua casa e estar sempre ali com seus filhos. Eu acho que o maior benefício que a confeitaria me trouxe foi esse, assim. Poder trabalhar no horário que eu consigo conciliar com o Nicolas, né? E ter essa flexibilidade, assim. Hoje eu não trabalho, apesar de que amanhã eu vou trabalhar dobrado, né? Mas, tipo, quando você trabalha numa empresa privada, você não tem a possibilidade de fazer isso, né? Então, é muito isso, assim. E quando você tem uma produção grande com vários empregados, você não pode dizer assim, amanhã eu não vou trabalhar. Pois é, tem muitas pessoas que dependem de você ali. Sim, a responsabilidade é grande também. O faturamento aumenta, a responsabilidade proporcionalmente, vai junto. E esse, como você falou no começo, né, da nossa conversa, e hoje, no final dessa conversa que a gente chegamos aqui, né, a confeitaria não foi o seu plano B. A confeitaria sempre foi o seu plano A. Aí Deus colocou um plano B para poder chegar no plano A. É verdade. É. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Porque Deus faz as coisas assim de um jeito que depois é que a gente vai entender, né? E depois que você começou a contar a sua história tudo e viu... Tudo se encaixa. Tudo se encaixa, né? E assim, o Nicolas, ele não poderia ter nascido em outro lar que não fosse o seu. Pelo seu jeito, pela sua paciência, pelo seu detalhismo, pelo seu cuidado de fazer as coisas, pela a minuciosidade com que você faz as coisas. Foi tudo muito perfeito. Como Deus escreveu a sua história até aqui. E o que vai ser daqui para frente? O que aquela Laís pensa, planeja, se tem sonhos ainda, lógico que todo mundo tem, quais são as metas, eu digo sempre, há uma diferença entre meta e sonho, né? Sonho é muito vago. Meta, você tem prazo. Eu sempre digo isso, digo pra mim e digo até pra minha equipe. Não, todo mundo tem sonho, tá, mas vamos pegar esse sonho e vamos transformar em meta, porque a gente precisa de um prazo para definir. Onde a Laís vai chegar? Eu não faço a mínima ideia. É porque, assim, hoje, a prioridade da minha vida é o Nicolas. Enquanto o Nicolas não for uma pessoa com 100% de autonomia, o meu trabalho principal é o Nicolas. Então, tipo, a confeitaria é o que me ajuda a trabalhar no Nicolas, sabe? Mas a minha missão de vida é o Nicolas. E se hoje você disser assim pra mim, Laís, você
não vai mais fazer bolo. Você vai cuidar só do seu filho. Tá. Eu tô feliz da vida. Mas não pode acontecer o contrário. Entendi. Não pode acontecer dizer assim, você hoje não vai mais poder cuidar do seu filho por conta do seu trabalho. Então, assim, eu adiei muitos projetos meus por conta do Nicolas, assim. Por saber que ou eu ia estar negligenciando ele, ou a minha saúde mental, né? Então, assim, qualquer projeto que eu tenha, que eu percebo que tá me atrapalhando com o Nicolas, eu fujo dele. Eu acabo com ele, assim, sem o menor sacrifício, sabe? Foi com o ateliê que eu coloquei fora e, tipo, não sofri nada, porque gastei todo o meu dinheiro e em 6 meses eu voltei pra casa. Não sofri nada, porque o que eu queria era trabalhar com Você ele. tem bem definido. Muito bem definido isso. E até hoje é assim. Então, não tenho, assim, perspectiva do futuro com o meu trabalho. Tá. Porque eu sei que o meu trabalho, minha área profissional pode esperar. O Nicolas não. Né? Então, assim, até tinha amigas minhas que nem estão aqui mais hoje, mas que brincavam dizendo assim, eu não sei como você ainda não está viajando o Brasil todo dando aula. Porque você ensina muito bem, tudo que você fala fica muito claro e as pessoas aprendem com muita facilidade. E eu dizia que era porque isso ia demandar uma energia de mim que ia fazer com que eu negligenciasse o Nicolas. E se o preço é negligenciar ele, pra mim é caro demais. Tá. Então, assim, pode ser que lá na frente eu esteja dando aula, ou eu esteja com um ateliê maior, eu esteja com curso online. Pode ser que não. O que vai determinar é o fluxo da vida do Nicolas. Quanto menos ele precisar de mim, mais eu vou me dedicar para outra coisa. Tá. Então, assim, hoje tudo gira em torno dele. A confeitaria me proporciona isso. Sim, é isso que eu ia falar. Hoje está bem alinhado, caminhando tudo em paralelo. Tanto Tudo em o paralelo. Nicolas como a confeitaria. Hoje está tranquilo. Com as minhas limitações de agenda, né? Como eu falei, mas hoje eu consigo conciliar as duas coisas. Mas se chegar um dia que eu não conseguir, claramente eu vou escolher o Nicolas, porque ele é, assim, a coisa mais importante do mundo pra mim. E eu sei que todo o tempo que eu dediquei pra ele foi um investimento. Nenhum minutinho foi em vão, assim. Sabe? Eu deixei, teve outro dia que ele tava com uma tarefa da escola pra fazer. Que assim, a gente vai percebendo o quanto a gente precisa se dedicar conforme as coisas vão acontecendo, né? Às vezes a gente acha que a escola só é responsável por determinadas coisas, mas não, quando você está presente ali, as coisas são diferentes. E outro dia ele estava com uma tarefa da escola para fazer que veio sem adaptação. A tarefa não veio adaptada. E era uma tarefa que causou muito estresse nele. Tipo assim, pra gente era uma coisa mínima, que era fazer tipo uma pesquisa com 8 planetas. Aí a professora até sugeriu que podia copiar do livro. E era tipo 5 linhas cada planeta. Era uma coisinha besta, mas pra ele escrever demanda demais. Desgasta muito ele mentalmente. E ele chorava, tipo assim, era uma tarefa que eu podia ter feito em 1 hora. E eu tava com trabalho pra fazer. Tinha muita coisa, muita encomenda nessa semana. E eu parei com ele pra fazer essa tarefa e eu passei a tarde inteira pra fazer essa tarefa com ele. E não consegui concluir. Depois eu mandei uma mensagem assim, furiosa pra professora. Pra ela ter a consciência, assim, de que precisa adaptar, né? Mas, assim, o tempo que eu dediquei pra ele, eu perdi de fazer o meu trabalho, mas eu sei que foi um investimento. E foi assim no último ano, né? Que onde a gente tá morando agora, o Nicolas trocou de escola e por conta dessa questão da pandemia precisou ficar praticamente o ano passado inteiro online. Sim. E para um autista é difícil acompanhar o online, né? E aí a escola mandava as tarefas pelo WhatsApp e mandava vídeos curtos para assistir. Ele não conseguia acompanhar e eu tinha que ser a professora dele. Foi aí que eu disse que o Nicolas me ensina muito a trabalhar a paciência, porque no começo eu falei pro meu marido assim, eu vou surtar.
eu vou enlouquecer. Porque eu sentava com ele para fazer a tarefa e ele se frustrava, ele jogava lápis, ele se deitava, ele chorava, aí eu perdia a paciência, eu gritava com ele. E aí depois eu percebi, não é assim. Eu tenho que ir no ritmo dele. E aí eu comecei a aprender com o Nicolas qual era a forma que ele aprendia. Hoje, se disser assim, você quer fazer a tarefa com a mamãe ou com o papai? Claramente ele vai me escolher. Tá. Mas porque eu trabalhei, por conta da confeitaria, tive tempo para ele, mais do que o meu marido. Então eu já tenho manejo de fazer a tarefa com ele, sabe? Então, tipo, tudo isso são coisas que eu deixo o meu trabalho de lado para poder me dedicar a ele, mas que para mim é um investimento. Por conta disso, hoje o Nicolas lê. E aí quando eu vejo, caramba, todas as manhãs que eu precisei não trabalhar para fazer tarefa com ele, valeram a pena. Não tem preço. Não tem preço. Assim, deixei de pegar encomenda? Deixei. Mas o meu filho tá lendo, sabe? Então, coisa que eu nunca imaginei que ele ia fazer. Então, o meu trabalho, assim, é o Nicolas. O resto é secundário. Tá. Todo o resto é secundário, assim. O que vier pra mim é lucro, sabe? Mas, assim, enquanto o que eu me dedico a ele tá trazendo resultado pra ele, é o que tá me fazendo feliz. E aí nem me importa se eu ganho muito dinheiro ou pouco dinheiro. Os boletos estão sendo pagos, então é o que vale. O cartão tá em dia. Toda a nossa convidada que vem aqui, a gente, logicamente, não passa em branco. Ah, que fofo. Uma lembrancinha. Eu já sei o que é, porque se for o que as outras meninas ganharam, eu já tava na expectativa. Já tá esperando. Porque assim, eu sou viciada em caneca. Ah, é? Essa é da Mugsy. É uma caneca feita à mão. Como, tem arte, né? Tem então, arte, tem já me conquistou. Como toda autista, eu tenho umas fixações. E aí tem coisas que, tipo, quando eu gosto muito, eu sou descontrolada. Caneca é uma coisa que eu me controlei, mas porque o meu marido começou a dizer, agora você vai ter que comprar outro armário pra botar. E aí eu disse, não, eu vou me controlar. E, tipo, é uma coisa que hoje eu não tenho tanto descontrole, mas é uma coisa que eu adoro, caneca. Espero que goste. Isso é feito à mão, artista também. Olha o trabalho dela. Amei, amei, amei. Parabéns. Como é que pronuncia? Mugsy. Mugsy. O que significa? Gente, a caneca linda. Canexia. Mugsy é caneca, né? Muito chique. Muito chique, né? Obrigada. Tem sempre uma última... Não é uma pergunta, mas uma coisa que eu coloco as pessoas para responderem aqui. Tá? Laís vai fazer um bolo. E esse bolo vai ser visto por 7 bilhões de pessoas. O mundo inteiro vai ver esse bolo. Mas agora eu me lembrei que a Laís não faz topo de bolo. Vai ser feito na mão. Qual é a frase que teria em cima desse bolo? Qual era a mensagem que você passaria? Tem uma frase que eu gosto muito. Inclusive eu mandei colocar ela num quadro que eu botei lá no meu cenário. Que é: seja uma luz neste mundo. Eu acho que a gente tá aqui para ser luz, né? Quando a gente não puder ser luz, é melhor a gente se ausentar, né? Então, eu sempre tento ser luz na vida das pessoas que estão perto de mim, seja minha família, seja as minhas alunas. Quando eu vejo que alguma coisa que eu faço beneficia alguém direta ou indiretamente, eu vejo que alguma coisa que eu ensino mudou o trabalho de alguma aluna minha, isso pra mim não tem preço, assim. Eu tenho muita empatia com todas as alunas que chegam em mim, principalmente aquelas que são bem inseguras, sabe? E assim, acredita no teu potencial e eu tô aqui pra te ajudar no processo. Então eu tô sempre muito disponível. Até pra quem não é minha aluna. É até perigoso eu falar isso, né? Porque vai que todo mundo começa... Mas assim, porque eu quero tentar mudar de alguma forma a vida das pessoas. Eu quero tentar impactar positivamente. Se o meu trabalho pode fazer isso, eu tento ser luz
na vida das pessoas. Não sei se estou conseguindo, mas eu tento. Não. Está, até pela sua história que você contou aqui, né? Essa conversa eu queria trazer com essa pauta que eu acho importantíssima, né? O meu convite com você surgiu a minha ideia de um post que você fez, de uma revolta por uma situação com relação a esse problema de autismo que você presenciou ali. E eu disse, eu preciso trazer isso para conversar com as pessoas, né? Trazer uma pessoa que fale sobre isso com propriedade, como é você, e que, por coincidência, está dentro da confeitaria. Né? E muitíssimo obrigado mais uma vez. Imagina, né? eu que agradeço. Você é uma A parceiraça. oportunidade. Tanto sempre... de falar de confeitaria, quanto do autismo em si. Porque eu acho que é um assunto que precisa ser disseminado, Sim. que as pessoas precisam entrar em contato antes de ele chegar Quebrar nas paradigmas, casas, né? quebrar preconceitos, quebrar... Exatamente. Conhecer mais, procurar saber mais, porque Sim. às vezes tem uma pessoa do seu lado e, né, você precisa estar ali para ajudar, porque, como você falou, quando você sabe, você entrou em luto, quando você soube da notícia, o primeiro impacto, e a gente precisa pelo menos ter uma noção pequena. O que a gente trouxe aqui foi uma pincelada do que você já viveu durante todo esse tempo, mas que tenho certeza absoluta que as pessoas que assistiram, né, ficou uma mensagem, talvez um ensinamento, né, de tudo isso que a gente conversou. Então, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vou pedir licença para você para falar só mais uma coisa sobre essa questão do autismo. Pedir para quem está assistindo a gente, né, que a gente tem que ser mais empático. A gente tente ter empatia com as pessoas, independente das situações. Mesmo quando a situação parece assim, enfim, que dá margem para a gente julgar, que a gente não julgue, porque a gente não sabe o que as pessoas estão passando, assim, principalmente com relação ao autismo. Tem muitas situações, principalmente comportamentais, de pessoas com autismo, que assim, causam estranhamento nas pessoas por falta de informação e acabam gerando julgamentos, né? Então, assim, quando a gente não conhece determinado assunto, a gente precisa pelo menos ter empatia. E eu acho que é natural, assim, a maioria das pessoas não ter a informação, né? Ou tanta informação, porque você não precisa ser um especialista em autismo, mas você precisa aprender a ter empatia com o que as pessoas estão vivendo, né? Então, assim, se no momento você presenciar alguma situação que você não pode ajudar, você ignore, pelo menos. Tá? Não atrapalhe, né? Você não atrapalhe, você não julgue. Então, tem muita coisa que às vezes a gente julga, mas a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando. Isso para tudo na vida, né? Mas para o autismo, por conta de ser algo que é tão pouco disseminado, né, as informações, eu acho que empatia já é um bom começo. É isso aí. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Laís, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E aguarde aí os próximos episódios do nosso podcast.